Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No episódio de hoje, jovem, nós vamos falar de fruticultura como uma alternativa à diversificação de produção. É um tema que o Tatu tem discutido muito há mais de um ano, principalmente por causa de um evento que está voltando aqui, que é as geadas, e eu acho pertinente nós falarmos um pouco das alternativas a muitos produtores de hortaliças, de café, de grãos, que podem ter uma opção ao aumento de renda, a diversificação de produção nessas áreas que podem ocorrer geada ou não. A alternativa pode ser opção a diversos fatores climáticos e a diversas situações produtivas, visando sempre um aumento de renda do produtor, a conservação ambiental e a fixação do homem, da família, dos filhos no campo. Como é um podcast destinado à fruticultura, é difícil a gente ficar falando para vocês das importâncias da fruticultura. Imagino que todos que estão aqui são interessados nesse tema, mas nós sempre conhecemos gente que ainda estão entrando, que estão querendo participar. Então já ajude o Tatu a chegar nessas pessoas, divulgue nosso podcast, compartilhe eles nas redes sociais, marque principalmente esse episódio. Nós íamos falar de oliveira ou de solos, o Tatu tá enrolando com o episódio de oliveira, mas vai sair, tá gravado já, mas eu achei pertinente. Esse tema eu tenho trabalhado essa semana todinha e tenho certeza que vai agregar muita gente que está em dúvida, que está acompanhando o nosso podcast, eu trabalho aqui e ainda está em dúvida porque tem outra atividade agrícola. Então, por que diversificar? Não preciso perder muito tempo com isso, mas a diversificação é uma segurança ao produtor. Porque se uma lavoura, se uma fruta tiver algum problema climático, por exemplo, deu uma geada, eu vou ter outra produção, outra coisa dentro da propriedade que vai me rentabilizar, ajudar a pagar as contas e eu me manter na atividade. Esse é o principal fato. A diversificação também, ela ajuda nós no aproveitamento de maquinário, para que não tenhamos maquinário ocioso e a própria estrutura da propriedade, barracão, a sede, tudo que a gente pensar de estrutura é otimizado, porque eu vou ter produção o ano todo, eu vou estar com a propriedade operando o ano todo. E também auxilia no controle de pragas e doenças, porque eu tendo diversidade de plantas, eu tenho diversidade de organismos, principalmente os inimigos naturais. E dependendo da atividade que tiver, eu posso ter um grande aumento por hectare. Nós vamos comentar de algumas frutíferas que têm um alto valor agregado em pequenas áreas. E aí a fruticultura cai com uma luva nessa condição, porque ela se adapta, né? Nós temos diversos frutíferos que se adaptam a diversos ambientes e diversas situações de cultivo. E na sua grande maioria tem um alto valor agregado. Um hectare de fruta pode representar de 10 a 20 ou 30 hectares de grão. Quando eu falo grão, eu estou falando de soja, que está com o melhor precinho aí. Então a fruticultura se encaixa muito bem nisso. Mas vale lembrar as características da atividade de fruticultura, que é uma alta rentabilidade em pequenas áreas, aí é bacana, a fixação da família na área rural. A fruticultura é uma atividade que demanda uma grande mão de obra, então vai gerar de 1 a 5 empregos diretos por hectare. Esses dados são bem gerais, jovem, mas dá para o que a gente vê no geral da fruticultura. Se eu for com cultivo de pequenas frutas, lógico que vai gerar muito mais emprego por conta das características. São dados médios. Em relação a empregos temporários, vai gerar de 3 a 20 empregos temporários. Às vezes eu tenho de contratar diarista, principalmente operações como poda e colheita. Os empregos indiretos também são grandes, é difícil mencionar, mas uma produção alimenta uma cadeia toda que chega até o consumidor final. A fruticultura favorece o desenvolvimento dos mercados locais por ser produtos perecíveis e lógico que se eu produzir frutas em grandes volumes eu vou ter de abastecer mercados um pouco distantes da minha localidade, mas eu sempre tenho condições de atender o meu mercado local, pequenas quantidades, em alguns nichos, então isso favorece muito. E essa característica de desenvolver mercado local ajuda demais a aumentar a diversidade e qualidade alimentar em torno do polo de produção. Por essa oferta, eu sempre vou estar ofertando produto próximo. Isso enriquece a comunidade local que às vezes não tem hábito de comer frutas ou a frutífera que eu estou produzindo, vai começar a ver isso e vai começar a se interessar, porque sempre tem aquele burburinho. O Tatu produz caqui, mas nunca vi ninguém produzir caqui aqui. Onde tem, não chega caqui pra gente. O que é isso? Então, na hora que aparece no mercado local, gera uma demanda interna, sua grande maioria das vezes incipiente, mas isso avança. E como característica, pessoal, é algo que a gente tem de entender bem, é que a fruticultura, ela tem um investimento inicial para implantar 1 hectare. Ele normalmente é alto, mas se eu comparar com um cultivo de grãos ou cultivo de café, que vai demandar uma mecanização,
não é tão alto. Para plantar grãos, por exemplo, que hoje deve estar saindo em torno de 7, 8 mil reais o hectare, e numa fruta que vai estar em média de 30, 50 mil por hectare, qual que é a vantagem? A fruta, se eu tiver uma enxada e uma cavadora, eu consigo plantar calcário no hectare, eu consigo espalhar na mão, consigo fazer as correções na mão ou com o mínimo de implemento. Para o plantio de grãos, eu posso até alugar maquinário, mas quanto menor a área, mais caro sai esse aluguel. E para eu comprar uma máquina para começar esse plantio, eu preciso ter uma área muito grande para essa máquina valer a pena. Hoje, maquinária agrícola está muito caro. Então, se nós fizermos uma relação do grau de investimento que eu tenho que fazer para começar da fruticultura, e em vez de começar no grão ou no café, o investimento da fruticultura acaba sendo mais barato, por mais que no operacional eu desembolse um pouco mais na implantação. Quando eu comparo o investimento por trás do operacional, que hoje o que a gente mais acha é custo do operacional, ou custo direto de produção, que a gente fala, o pessoal assusta, mas na verdade a fruticultura sai bem mais interessante, mais barato. Uma coisa importante falar é que parte desse capital vai ficar imobilizado, porque a fruta demora para dar um retorno. As culturas anuais são 3, 4 meses e eu já estou colhendo e tendo um retorno. A fruticultura demora mais um pouco, na sua grande maioria das vezes. E como todo cultivo agrícola é sujeito à variação climática, e o retorno, né, sempre de médio e longo prazo. Quando o Tatu fala em retorno, moçada, a gente fala em lucro real. Tá? Então eu paguei todo o meu investimento e estou conseguindo ter lucro de verdade, porque a fruta vai começar a produzir antes. 2, 3 anos, a maior parte das frutíferas começam a produzir. Só que essa produção é pequena, que não rentabiliza o suficiente para pagar o investimento. Tá? Então quando a gente fala que o retorno é médio e longo prazo, eu estou querendo dizer isso, que ela vai pagar o investimento e começar a ter lucro real ali. Okay? Mas a gente consegue ter renda um pouco antes. Outra coisa importante é que ela é dependente de mão de obra. Eu vou ter de treinar meu colaborador, porque eu tenho algumas operações que são mais detalhadas, mais minuciosas, como poda, por exemplo, a própria colheita, eu preciso ter uma forma correta de estar executando. Na sua grande maioria das frutas, a produção é sazonal, então eu tenho a época do caqui, eu tenho a época da poncã, e assim vai. Nós temos já um pouco de melhoramento e técnicas para deslocar essas produções, produzir fora de época, mas para algumas culturas é difícil. E por isso que até dentro da fruticultura nós temos de diversificar, para termos a produção o ano todo. A fruta também depende um pouco dos mercados econômicos, como todo produto agrícola. Momentos que a população está tendo uma perda de renda, ela começa a evitar produzir fruta ou vai consumir as frutas de menor valor, mais baratas. Então isso pode afetar um pouco a cadeia. A grande dificuldade do produtor é a comercialização. O produtor, não sei porque, não gosta de comercializar o produto, ele gosta de produzir, e isso às vezes pode ser um ponto crítico da cadeia, ou depender demais de atravessador ou da centrais de abastecimento, pode ser algo problemático. E eu preciso ter um mínimo de infraestrutura logística para que essa fruta chegue com qualidade no cliente. E somando tudo isso aí, a gente lembra que tem uma alta rentabilidade, já comparei com o cultivo de grãos ali. Para facilitar um pouco do que eu falei, é interessante que o produtor busque alguns apoios, algumas alternativas, né? Por exemplo, para o capital investido inicialmente, nós temos uma oferta de crédito bem interessante para a fruticultura, com linhas de crédito baixa e com tempo de carência para pagar alto. Então, às vezes é mais interessante, mesmo que eu tenha o dinheiro suficiente para bancar a operação ou plantio, eu vá atrás da linha de crédito, porque pela taxa de juros é mais atrativo. Deixo meu dinheirinho rendendo numa aplicação boa, que não deve ser a poupança, pelo amor de Deus, mas vai rentabilizar mais do que eu botar ele na terra. Então, as linhas de crédito ajudam demais isso aí. É sempre importante o produtor ter seguro rural, ainda mais se você está usando a fruticultura para colocar numa área de risco, por exemplo, por geada, ou que pode ter um granizo ocasional, então é importante ter seguro, e se conseguir, a irrigação também ajuda demais no sucesso do empreendimento, principalmente para que não ocorra alguma frustração por seca, por veranico, esse tipo de coisa. E o produtor sempre procurar, a maior parte dos estados tem uma assistência técnica, tipo Emater, CAT, EPAGRE, que ele pode estar auxiliando no começo, ou mesmo estar buscando alguns consultores particulares, isso vai ajudar. E buscar comercialização, já. Isso é muito importante. Procure, já tente fazer parcerias na cidade, fora. Às vezes a fruta que você está produzindo tem potencial de exportação, isso é bem interessante. Vale a pena pensar em destinar parte dessa produção a exportar. Você vai estar ganhando em dólar, então
temos de pensar um pouco. Aí convido a todos ali a escutar os primeiros episódios do Tatu da Fruta Podcast. Nós damos uma linha de raciocínio de como começar na atividade. E o bacana é que a fruticultura ela não exclui as outras atividades que eu tenho. Então, se eu planto grão, eu posso plantar grão, inclusive na entrelinha da minha frutífera. Isso vai ajudar. O plantio de grãos normalmente já tem uma fertilidade do solo construída, então barateia demais a implantação da fruta e eu tenho a entrelinha toda para continuar plantando grão se o meu maquinário se permitir. E isso ajuda a amortizar o investimento inicial da implantação. Já fizemos trabalhos, cultivamos abacate e antes dele produzir nós já tínhamos lucro na área por conta das culturas anuais que foram sendo plantadas na entrelinha. E quem me acompanha o Tatu no Instagram vê que eu posto muita coisa de consórcio de fruta, hortaliça, grão ou até com café. A alternativa tem, não é tão caro quanto parece. Para quem é produtor de café ou às vezes um produtor de hortaliça, os maquinários são muito parecidos, muito parecidos. A fruticultura, basicamente, nós vamos precisar de um tratorzinho, uma carreta, uma roçadora e um atomizador. Tendo isso, a gente cobre 90% da mecanização do pomar. Lógico, se tiver mais implementos, facilita. É isso aí. E o produtor de grãos já tem esses implementos. É só questão de adaptar o pomar ao maquinário que ele tem. Normalmente nós plantamos em 3, 4 metros entre linhas. A gente sabe que um trator para grão ele é um pouquinho maior, para puxar mais peso. As semeadoras são pesadas. Então faz o espaçamento maior. Não tem problema. Adeque que ele tem de investir num trator menor. Às vezes não vale a pena no início. São coisas que nós temos de pensar. E é importante sempre iniciar na fruticultura de forma escalonada. Se você nunca mexeu com fruta, não plante 10, 20 hectares uma vez. Começa com de 3 a 5, que é interessante, e o sistema, dependendo da frutífera que você está trabalhando, vai se pagar. 1 hectare às vezes não vale investimento, porque o retorno demora mais, mas de 3 a 5 vale. O bacana também nessa diversificação com fruta é eu encaixar as frutas na época que eu não tenho atividade, ou que eu não tenho colheita, que normalmente o que demanda mais mão de obra, da minha cultura principal, ou da cultura anterior que eu tinha. Por exemplo, para café eu não posso ter concorrência de atividade na época da colheita. Então coloca a fruta para produzir antes de maio e depois de junho, julho. Para grãos a gente tem de evitar um pouquinho época de plantio e época de colheita. As outras épocas eu consigo trabalhar bem. Então isso é bem interessante. E para o pequeno produtor aumenta mais coisa para ele poder ofertar e ter um fluxo contínuo de entrada de dinheiro. E a fruticultura tem uma característica muito grande que é o turismo rural. Tá? A fruticultura e turismo rural se encaixam de uma forma muito harmoniosa. Uma planta de fruta carregada é a coisa mais linda do mundo. Você tem várias fotos de maçã, de caqui, de outras frutas. Então isso anima as pessoas estarem visitando e isso é uma outra fonte de renda para o agricultor. Então quais frutíferas eu vou plantar? Tu já falou e não está falando de qual dá para plantar. Então isso vai depender de alguns pontos, né? Principalmente na intensidade de manejo que você vai dar. Se você tem condição de dedicar muito a essa frutífera, então uma intensidade de cultivo alta, média ou baixa. Você consegue mais ou menos ou não consegue. Tem que ser algo que se toca mais sozinho ali. Se com poucas intervenções você colhe essa fruta. E principalmente o tempo de retorno que você consegue aguentar. Isso falando de lucro real. Então, se a gente considera rápido, em até 3 anos, eu tenho um retorno. Em até 3 anos eu já começo a ter lucro real. Ou de 5 a 6 anos, que é de médio a lento. Então, tem de entender o quanto você consegue esperar isso aí também. Isso é muito importante para nós definirmos frutíferas. E também como diversificar, né? A gente pode fazer tanto frutíferas solteiras, a gente pode fazer consórcio. Isso é muito importante. Consórcio hoje é uma das melhores formas de diversificar a propriedade com fruticultura e olericultura. O olerico não é muito a praia do Tatu, a gente aprende justamente para fazer os consórcios, mas não é o nosso tema principal aqui. Eu posso usar as frutas para fazer quebra-ventos, desses quebra-ventos eu tirar uma renda a mais. Então para café é muito interessante abacate, as castanhas em geral, castanha portuguesa, nosso pecan, macadâmia, própria bananeira. Se a gente for pensando, a gente vai achar mais coisa, tá? E às vezes no café também, ou para pasto, né? Eu posso até usar algumas árvores para sombreamento. No caso de pasto, eu tenho que ver se o gado não vai comer essa fruta. Ou até umas fruteiras que podem virar alimento para o gado, para cavalo, para outros animais aí, que eu diminui meu custo de ração. E aí a gente procura alguns zootecnistas para ajudar a gente nisso aí. Mas são todas essas opções que eu tenho. Sistemas agroflorestais também é uma forma de diversificar. Então vamos lá. Das fruteiras de retorno rápido e cultivo
intensivo que eu tenho que são interessantes, né? Hoje, pequenos frutos são muito interessantes: amora preta, framboesa, mirtilo, moranguinho e o maracujá. Tá? Essas 5 aí são bem interessantes, que até meio hectare, por exemplo, e são culturas que te rentabilizam muito rápido, se pagando às vezes até no primeiro ano, como o maracujá, se for bem plantadinho, ou nos primeiros 2 anos, 2 anos e meio, amora, framboesa, mirtilo e morango também vai se pagar por isso. Então são culturas interessantíssimas para nós trabalharmos, só que são culturas que demandam a presença de mão de obra o tempo todo ali, para amarrio, para colheita, no caso do maracujá para polinização, porque polinizar manual aumenta drasticamente a produção, ok, jovem? Então são coisas desse tipo que eu tenho que dar em mente. Se eu tenho condição de estar lá, se é, por exemplo, isso para pequenos agricultores, agricultura familiar, essas culturas se encaixam muito bem. Com meio hectare, até meio hectare, o cara faz muita coisa. Para 1 hectare já é algo que sobe bastante o nível ali e demanda um bom investimento e uma boa quantidade de mão de obra. Não é impossível, tá? São culturas muito interessantes. Para as frutas de retorno médio a lento e que às vezes podem demandar um cultivo menos intensivo, são culturas que demoram um pouco, eles vão começar a produzir a partir do 3º ano, a gente tem várias opções, várias. E é o abacate, a temoia, o caqui, o citros, uva, figo, pitaia, as próximas castanhas plantadas na cultura principal, maçã, pera, são cultivos que demandam uma grande infraestrutura, né? Dessas que o Tatu listou, as que demandam menos mão de obra para trabalhar seria abacate, temoia, o citros, ou figo, dependendo se for figo verde ou figo maduro, mas o caqui, a pitaia, são culturas um pouco que demandam menos mão de obra. Então, você tendo alguém para fazer as pulverizações e os tratos, você vai precisar de uma mão de obra extra na colheita, basicamente. Mas quando eu pego, por exemplo, uma maçã, uma pera, a uva, um figo para in natura, né, figo maduro, eu vou precisar de uma mão de obra um pouco maior, porque eu tenho muitas operações de amarrio, de torção de ramos, de posicionamento, são culturas que demandam um pouco mais de pulverização. Então, são todas essas coisas que eu tenho de colocar na cabeça aqui na hora de eu pensar, na hora de eu fazer meu projeto. É lógico que as culturas que demandam maior mão de obra, que são de cultivo mais intensivo, na sua grande maioria são mais rentáveis, elas dão mais dinheiro, tá? Mas aí cabe a nós encaixarmos as culturas na minha propriedade. E para um produtor de grão, por exemplo, eu não aconselharia nem um pouco começar com essas culturas que demandam muita mão de obra. Começa com uma cultura mais tranquila, que aí você vai treinando a mão de obra e você vai aumentando e isso melhora, ok? E para o pequeno agricultor também, se ele nunca trabalhou com algo mais minucioso, não vem. Se é um pequeno agricultor, por exemplo, que planta tomate, ele já consegue trabalhar com uma cultura que demanda muita mão de obra, muito trato manual. Se não for, a gente vai evoluindo o agricultor aos poucos. Então, essa é uma estratégia bem interessante nós fazermos e nós pensarmos. Tá tranquilo, jovem? E aí, para informação técnica dessas culturas, vocês vão cobrando o Tatu aqui dos episódios técnicos. Tem outros podcasts também, uma parceria que o Tatu tem com o Papo Agro. Nós já falamos de algumas culturas, vale a pena vocês estarem escutando. E vamos seguindo ali no Instagram, às vezes eu sempre estou colocando alguma coisa, no TikTok, no LinkedIn. São locais onde nós podemos interagir e a gente pode trocar essas informações sobre cada cultura, mas tem muito material disponível sobre elas aí. Tá tranquilo? Então, jovem, por essa semana é isso aí. Não esqueçam de compartilhar o episódio, estou pedindo de novo, com os seus amiguinhos, agora principalmente aqueles ali que estão com chororô danado. Ah, geada vai parar, meu milho, perdi meu feijão, meu café. Passa esse episódio do Tatu aí para que ele veja que a fruticultura é uma opção viável. E também já aproveita, já passa Instagram, TikTok, Facebook, pede para eles curtirem, vocês também curtam lá, tá ok? Um abraço e até semana que vem.